Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com alegria que eu tenho a oportunidade de trazer a palavra aos irmãos. Quero dizer que estamos passando por um momento difícil, né? Um momento que nós não imaginávamos viver, um momento que ninguém está preparado ou estava preparado para lidar, e ainda não está, na verdade, a lidar com essa situação. Mas eu continuo crendo, continuo acreditando que, apesar de tudo isso, Deus continua no controle de todas as coisas. Nada do que está acontecendo fugiu ou tem fugido do controle de Deus. Na verdade, até no meu íntimo, eu fico imaginando assim que Deus, ele até tem já a cura, ele já até sabe como resolver o problema. Na verdade, ele sempre soube como resolver o problema, né? Como combater esta doença, como combater este vírus. E, na verdade, só ainda não foi revelado aos homens. E os homens têm que correr atrás de algo, e isso só nos mostra, de algo que eles não conhecem, né? Que nós não conhecemos, isso só nos mostra o quanto somos insignificantes. Mas ao mesmo tempo que nós temos esta percepção do quanto somos insignificantes, por outro lado nós temos o conforto que, mesmo sendo tão insignificantes, Deus nos amou de uma maneira poderosa. E é isso que conforta os nossos corações, é o amor de Deus. Os nossos corações são confortados somente pelo amor de Deus, o amor de Deus que enche as nossas vidas, que enche o nosso coração, que acalma os nossos ânimos, que acalma o nosso coração, tira toda a preocupação das nossas mentes, e nós podemos descansar no Senhor Jesus. É difícil nos dias atuais nós não termos uma palavra que acabe não sendo voltada para essa situação que nós estamos enfrentando. E, enfim, eu pedi a Deus que me desse uma palavra para trazer aos irmãos, e a palavra que o Senhor me deu está na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, e eu gostaria de ler com os irmãos. Esta mensagem que eu preparei, eu até dei um título para ela, e esse título se chama Boas Notícias. Ou seja, temos boas notícias, temos motivos, temos razões para acreditar que boas notícias virão. Então, em 1 Tessalonicense, o capítulo 1, nós vamos ler aqui do verso 2 em diante. O verso 1 é a saudação de Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Então, vamos começar ali do verso 2 em diante, que diz assim: Damos sempre graça a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste
o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, o apóstolo Paulo, para a gente contextualizar, né, o que aconteceu, o que estava acontecendo, o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses com alegria. Ele escreve com regozijo, glorificando o nome do Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz que se nós vermos como o apóstolo Paulo, ele pregou esta palavra aos Tessalonicenses. A Bíblia nos diz, lá no livro de Atos, capítulo 17, está relatado como que Paulo pregou aos Tessalonicenses. Paulo, ele estava na sua segunda viagem missionária, e ele chega na região de Tessalônica, que era a capital da província romana, na Macedônia, e ele, ao chegar lá, ele procura a sinagoga, e a Bíblia diz que na sinagoga ele encontra alguns irmãos, e durante 3 sábados ele prega nessa sinagoga. E muitos se convertem, e muitos aceitam, e muitos entendem a palavra que ele tem pregado, está pregando, e aceitam e começam a seguir o Evangelho segundo a pregação de Paulo. Mas ao mesmo tempo diz que alguns judeus se levantaram contra a pregação de Paulo, e eles vão e criam um tumulto na cidade, e dizendo que Paulo está trazendo ensinamentos diferentes daqueles a quais eles estavam acostumados, e que estava criando uma confusão, né, na cidade. E a Bíblia diz que aqueles homens que estavam na sinagoga, eles são levados perante ao tribunal, perante aos juízes, aos magistrados, e diante de muita confusão, o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, ele sai como que fugido da Macedônia, porque a Bíblia diz que de noite eles saíram da Macedônia como que meio que escondidos, para que eles não fossem presos, para que eles não fossem violentados, para que eles não fossem atacados, para que talvez eles não fossem até mortos, né? E isso está lá relatado no livro de Atos, capítulo 17, e diz assim, lá no versículo 10, e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegaram, dirigindo-se à sinagoga dos judeus. E nós vemos aqui que eles prenderam alguns homens naquela cidade, inclusive a Bíblia faz a menção aqui de um homem que os acolheu, que era chamado de Jason. E Jason, ele hospedou Paulo e Silas. E os judeus disseram que tudo que eles estavam pregando e fazendo ia contra os decretos de César. As multidões da cidade ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Mas nós vemos que um problema, né, na pregação de Paulo, eu acho que Paulo até ele já estava
que meio acostumado a esse tipo de coisa, a esse tipo de perseguição, a esse tipo de luta, a esse tipo de prova. Mas, apesar de estar acostumado com todas estas coisas, ele também sabia que a obra dele não era em vão. Sabia que o chamado dele não era em vão. Sabia que quando ele teve um encontro no caminho de Damasco com o Senhor Jesus, ele sabia que aquilo era verdadeiro. E ele sabia que ele foi levantado para pregar o Evangelho. Então, ainda que ele tivesse muitas perseguições, ainda que ele tivesse muitas lutas e muitas provas, nós vemos que ele saiu de Tessalônica. Saiu, vamos dizer assim, meio que fugido, mas ele não abandonou o barco, ele não voltou para a sua vida anterior, muito pelo contrário, ele saiu de lá e a Bíblia diz que ele foi para Bereia e ele prega a palavra do Senhor em Bereia. Mas eu não diria que para surpresa, porque, como eu disse, ele acreditava no que ele fazia, ele sabia do seu chamado, ele sabia do poder da sua pregação. E depois de passar por lá e por pregar durante 3 sábados, a Bíblia nos diz aqui, na primeira carta, na primeira epístola dele aos Tessalonicenses, que ele recebe boas informações a respeito daquele povo. E a Bíblia diz que ele sempre dá graças a Deus por todos vós, os macedônios, né? Os tessalonicenses, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, ou seja, deles colocarem em prática a fé deles, da abnegação do vosso amor. A abnegação é uma ação que caracteriza um desprendimento, ou seja, como eles acolheram de coração a Paulo e a pregação do Evangelho, e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, ou seja, os tessalônicos já eram eleitos de Deus, já estavam aceitos por Deus. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha que maravilha! Em 3 sábados eles foram ministrados, em 3 sábados eles operaram a fé, em 3 sábados eles tiveram ações que caracterizavam o quanto eles amavam o Evangelho, eles amavam a palavra. Eles tiveram ações e eles mostraram com firmeza a esperança em Jesus Cristo. E isso chegou até Paulo. E Paulo aqui diz que eles se tornaram imitadores nossos, Paulo e Silas, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação. Este posto que em meio de muita tribulação é justamente aquilo que eu falei que aconteceu lá, que homens se levantaram e que eles tiveram que sair às pressas da cidade. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha só, 3 sábados, muita confusão, aqueles homens, aquele povo recebe a palavra do Senhor e se torna modelo para todos os crentes na Macedônia
e na Acaia. E aí no versículo 8, o apóstolo Paulo ainda diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Ou seja, repercutiu não só na Macedônia e na Acaia aquilo que eles estavam fazendo, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quando Paulo escreveu essa palavra aos Tessalonicenses, ele não estava ainda preso. E por isso que mais para frente ele diz a vontade que ele tem de ir visitar os irmãos daquela região. Mas não podendo ir, porque ele estava ainda em alguns outros trabalhos, a Bíblia diz que ele envia Timóteo. E lá no capítulo 3, versículo 6, depois de Paulo enviar Timóteo para passar um tempo ali com os Tessalonicenses, a Bíblia diz que Timóteo retorna. E lá no versículo 6 do capítulo 3, a Bíblia diz assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, presta atenção, irmãos, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor. Trazendo-nos boas notícias. Paulo, como eu disse, sabia que a ida dele até Tessalônica não foi em vão. Ainda que ele tivesse enfrentado dificuldade, ainda que ele tivesse enfrentado luta, ainda que ele tivesse enfrentado levantes dos judeus, ainda que ele tivesse tendo que sair, vamos dizer assim, às pressas daquela cidade, ele sabia que não havia sido em vão. E quando Timóteo, além de tudo aquilo que Paulo já ouvia, dos irmãos de toda a Macedônia, Acaia e das demais regiões, além de tudo aquilo que ele já ouvia, ele manda Timóteo para continuar esse trabalho, e a Bíblia diz que quando Timóteo volta a se encontrar com Paulo, ele traz boas notícias. E aonde eu quero chegar com esta palavra? Eu quero chegar, irmãos, para dizer para você, para dizer aos nossos corações, que boas notícias chegarão nas nossas vidas. Boas notícias da parte de Deus chegarão nas nossas vidas. Aleluia. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a tua fé em Jesus Cristo não tem sido em vão. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que a tua esperança em Jesus Cristo não tem sido em vão. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que as tuas orações não têm sido em vão. Eu quero dizer a você que os teus jejuns não têm sido em vão. Eu quero dizer a você que Deus tem recebido, aleluia, e que no momento certo, boas notícias virão aos vossos corações.
Boas notícias virão aos vossos corações. Boas notícias virão aos nossos corações. Boas notícias chegarão aos nossos ouvidos, aleluia. Boas notícias chegarão às nossas casas, aleluia. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos o Deus a qual nós servimos. E como eu disse aqui no começo, Deus já sabe como resolver tudo isso. Nada foge do controle dele. Nada foge das mãos de Deus. Nós aqui não sabemos. Nós aqui não entendemos. Nós aqui não compreendemos. Mas Deus já sabe. E aí eu te pergunto, aí eu me pergunto, a nossa esperança está em quem? A nossa esperança está numa vacina? A nossa esperança está num remédio? Ou a nossa esperança está em Jesus Cristo? A nossa esperança está em Jesus Cristo, aleluia. Não que a vacina não seja boa, não que o remédio não seja bom, mas tudo provém de Deus. Sem Deus não teríamos nenhum tipo de sabedoria, não teríamos nenhum tipo de conhecimento, não teríamos nada, não seríamos nada. Mas todas as coisas vêm dele. E Ele, no momento certo, trará boas notícias aos nossos corações. Descansa no Senhor, espera no Senhor, e Ele dará boas notícias aos nossos corações. Para terminar, lá no capítulo 5 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ainda dá alguns conselhos para aqueles irmãos. Eu gostaria de ler aqui com vocês, no capítulo 5, que diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo pode escapar. Aqui nós vemos que os tessalonicenses, eles tinham muitos questionamentos a respeito do dia do Senhor e da volta do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo estava escrevendo, dizendo que o dia do Senhor virá como um ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Como as dores de partos a quem está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas ele estava querendo dizer que não era para eles se preocuparem com isso agora. Não que nós não devemos estar preocupados com isso, mas não deveria ser a única preocupação deles. Ele ainda continua dizendo: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ele estava comparando aqui, fazendo uma comparação entre dia e noite, entre trevas e luz. E ele diz que nós, ou vós, no caso, os tessalonicenses, e aqui eu trago para nós, não estamos em trevas, para que esse dia não nos pegue de surpresa. Porquanto todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós somos filhos da luz e filhos do dia. Nós não pertencemos à noite ou às trevas. Assim, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Continuando no versículo 7, ele diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar salvação. Deus não nos escolheu para a ira, mas para alcançarmos salvação mediante Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Agora vos rogamos, irmãos, no versículo 12, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhai com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz um com os outros, exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Ou seja, sejamos generosos para com todos, sejamos altruístas para com todos. Altruísta é o contrário de egoísta, sejamos altruístas para com todos. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Meus irmãos, evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí Paulo diz, apesar de todas as provas, de todas as dificuldades, de muitos que querem fazer com que a sua fé diminua, alegrai-vos sempre no Senhor. Orai sem cessar. É engraçado, né, esse versículo, se nós olharmos simplesmente para ele e dizermos orai sem cessar, mas eu não oro 24 horas por dia. Eu acredito que ninguém ore 24 horas por dia, mas esse orai sem cessar significa algo mais profundo, algo mais certo na nossa vida, uma certeza maior nas nossas vidas, que é que Deus está conosco. E quando eu oro sem cessar, isso significa que eu não interrompo as minhas orações por causa de um problema ou por causa de uma dificuldade, que eu não perco a minha fé em Jesus Cristo por conta das minhas necessidades, por conta das minhas lutas, por conta das minhas provas. Porque se isso acontecesse na vida do apóstolo Paulo, ele teria feito uma única viagem missionária e desistido de todas as coisas. E nós vemos que não foi assim, mas ele perseverou até o fim, e ele diz, na sua palavra, que ele conquistou a sua coroa, comparando como um atleta, que corre para um prêmio, ele também venceu, aleluia, e nós também venceremos. Em tudo dai graças, versículo 18, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em todas as coisas, dai graças a Deus. Em todas as coisas, agradeça a Deus. Versículo 19, não apagueis o Espírito. Quando nós vivemos momentos de incertezas, momentos de dificuldades, momentos de lutas, momentos de prova, vem questionamentos nas nossas mentes e vem também dúvidas nas nossas mentes. Mas fomos chamados
e fomos escolhidos não por homem, mas por Jesus Cristo. Então, não apague o Espírito que existe dentro de você. Não apague a esperança que existe dentro de você. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Antes, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Retende o que é bom, meu irmão. Retende o que é bom, minha irmã. Julgai todas as coisas. Não despreze as profecias. Por que Paulo estava escrevendo estas coisas aqui? Porque tinha aqueles de Tessalônica que aceitavam toda e qualquer tipo de profecia. O que não é bom, porque a Bíblia diz que nós temos que julgar todas as coisas. E tinha aqueles também que, por conta de alguns desapontamentos, algumas frustrações, não acreditavam em mais nada. O que também não é bom, porque ainda nos dias de hoje existem profetas que falam a palavra de Deus, a vontade de Deus. E a Bíblia diz aqui no 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Principalmente nos dias de hoje, nós somos bombardeados de informações a todo instante, né? Antigamente nós tínhamos TV, jornal impresso. Hoje nós temos TV, nós já nem temos mais tanto jornal impresso, nós temos a internet, nós temos as redes sociais, nós temos os WhatsApps, e nós vemos que a informação, e muita informação, chega para nós a todo o instante. Irmãos, retende o que é bom. Nós vemos que isso é muito bom, essa tecnologia é muito bom, e hoje eu estou fazendo uso dela para falar com vocês. Mas muitos fazem usos equivocados, mal intencionados. Cuidado com tudo que você lê, com tudo que você recebe, com tudo que você envia, em outras palavras, compartilha. Retende o que é bom. E como eu sei o que é bom? É aquilo que está em concordância com a palavra do Senhor. Se não estiver, a Bíblia diz que se um anjo do céu descer e nos anunciar um evangelho diferente daquele que está nas Escrituras, nós temos que tê-lo por anátema. Se não estiver de acordo com as Escrituras, não é bom. Entra por um lado, sai por o outro. Retende somente o que é bom. Abstende-vos de toda forma do mal. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24. Guarda aí no teu coração, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Fiel é o que nos chama, o qual também o fará. Deus tem muito mais para as nossas vidas. Deus tem muito mais além daquilo que nós estamos vivendo hoje. Não desanime o seu coração. Creia que boas notícias virão. Creia que o nome do Senhor será glorificado. Creia que aquele que te chamou, Ele te chamou para vitória, aleluia. Ele te chamou para que o nome dele seja glorificado. Ele não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos salvação. Fiel é o que vos chama. Boas notícias. O apóstolo Paulo recebeu boas notícias. Nesta noite, receba esta boa notícia no seu coração, na sua casa. Fiel é o que te chama, é o que nos chamou, e ele se chama Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu louvo a Deus
por esta oportunidade. Eu louvo a Deus por poder falar da palavra do Senhor. Eu louvo a Deus por poder falar no teu coração. Receba isso. Continue orando, continue buscando, continue crendo que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus a qual nós devemos servir. E no momento certo, boas notícias da parte dele virá em nome do Senhor Jesus. Eu deixo aqui um abraço a todos, dizendo que tenho saudades de cada um dos irmãos e que em breve, com essas boas notícias, estaremos juntos novamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.